bem com os irmãos? Sim. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, né? Deus está no controle. Mesmo diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, até aqui, o Senhor tem o que? Nos ajudado, né? É verdade. Então, vamos orar. Antes de abrir a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santificado seja o teu santo nome. Sim, sim. Até aqui nós falamos com o Senhor, louvamos o seu santo nome, falamos através da oração, agradecemos ao Senhor, pedimos também ao Senhor. Amém. E nesse exato momento, nós abrimos a tua palavra, agora é o Senhor que fala conosco, Pai. E nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Que o Senhor possa, o Senhor pode todas as coisas, que possamos, no caso, permitir que o Espírito Santo fale em alto e bom som aos nossos corações e que possamos sair daqui diferente da forma que entramos. Possamos ver que pedimos em nome de Jesus. Amém. No sábado passado, nós tivemos uma célula, né? E administrou a palavra em Marechal. Foi uma bênção. Temos lá uma irmã Luciene, que nossa conheceu. E a mensagem foi muito impactante. Talvez não tão impactante para os adventistas, que já estão acostumados a ouvir esse tipo de mensagem, só não dão ouvido. Estão ouvindo, só não dão ouvido, né? Que é diferente, né? Você ouvir e dar ouvido. Então, uma mensagem muito impactante, falando sobre o decreto dominical. Acho que ele colocou no grupo lá, colocou no grupo de vocês? Eu coloquei a mensagem. Então, foi uma mensagem muito impactante. E eu, vendo ali a irmã Luciene chorar, por tudo que ela ouviu. Porque a mensagem, ela foi criando raízes daquilo que tudo está sendo falado para ela. Então, as coisas começaram a se encaixar. Então, eu vejo ali a poderosa mão do Senhor, tirando as dúvidas, trabalhando. Até que de maneira tem um áudio, né? Ela saindo ali, ela saiu dali completamente impactada. E a gente deveria também sair assim, né? Mas às vezes acontece ao contrário, né? Às vezes uma mensagem tão impactante como o Marcelo trouxe para o Espírito Santo, as pessoas olham para o relógio, quebram a cabeça, abrem a boca, né? E é mensagens que as pessoas têm que prestar atenção no que está acontecendo, porque Deus está enviando os seus recados. Né? Então, por enquanto, nós estamos pregando mais para a igreja do que para fora. Chegará um momento que nós vamos parar de pregar para dentro e pregar para fora. Então, sim, vamos nos alimentar com aquilo que nós temos. Hoje, quando você estuda a palavra de Deus, ninguém bate na sua porta para te levar preso. Você não esconde a Bíblia e você se esconde para não ser preso. Existem alguns lugares que acontece isso. Então, irmãos, vamos dar valor àquilo que é de valor. Amém. Porque Jesus está voltando, né? Como nós falamos aqui, as coisas não vão ser tão fáceis daqui para frente. O palco do grande conflito, ele está o quê? Se afunilando. As coisas estão acontecendo. Deus, ele tem pressa. Né? O inimigo quer enganar a quanto possível. Deixa eu contar uma história. Estou sempre contando uma história antes de começar aqui a pregação. Mas é história verídica. Isso aconteceu em casa. Isso foi no mês passado. E minha esposa estava em casa. Eu não estava, nem meu filho, nem minha nora. Minha esposa recebeu o meu neto, que chega da escola às 6 horas. E ele, quando estava com a minha esposa, nos fundos da minha casa, o Marcelo conhece, dá para ver o terraço do meu filho. Às 6 horas já estava um pouco escuro. Ele falou assim: vovó, quem são aqueles 5 homens que estão ali no nosso terraço? Sim. De uma vez, gente. Aí minha mãe, minha esposa, falou assim: Arthur, para de brincar, meu neto não brinca, nem tem esse costume de ficar mentindo nem contando história. Esse ponto é muito sério. Quem são aqueles 5 homens que estão ali? Tem 5 homens ali no terraço. Aí minha esposa falou: não tem ninguém ali. Tem sim, e está olhando para a gente. Eu cheguei em casa, minha esposa falou assim: olha, o Arthur viu 5 pessoas ali. Eu falei: estranho isso. Né? Vamos orar. Eu não sei se ele
viu algum desenho, alguma coisa que transmitiram na mente dele, foi gravado, né? E havia, não sei, passou-se mais alguns dias, né? De novo eles não estavam em casa, né? E ele repetiu a mesma coisa: vovó, os mesmos homens estão ali, os mesmos homens estão ali. Aí minha esposa foi, contou para mim, eu falei: olha, de Deus não deve ser, porque está trazendo incômodo. Então vamos conversar com a minha nora e vamos falar com ela o que está acontecendo. Ela conversou com ele, explicou: não, mãe, eu vi lá 5 homens também ali por 2 vezes. Aí a minha nora falou: não, isso aí são os anjos do Senhor, para ele ficar calmo, para ele não. Mas ele não se conformou com aquilo, né? De ser 5 pessoas ali, 5 homens, 5 anjos, que era ali do Senhor. E eu estava falando para Deus: Senhor, isso não é bom o que está acontecendo, ele está vendo uma guerra ali, um conflito ali. E eu conversando com ele, falei: Arthur, como é? Ele falou: vovô, 4 deles têm 2 asas e 1 tem 4. Um é querubim. Eu falei: tem certeza que você tem, vovô? Tem. Tudo bem, eu acordei de madrugada, falei: Senhor, está acontecendo algo. E a gente precisa que o Senhor venha intervir. Teve uma noite que ele foi tomar banho em casa, o pai estava tomando banho no banheiro, não me lembro exatamente, só sei que o banheiro dele estava ocupado, ele foi tomar banho na casa. Não, o chuveiro elétrico tinha queimado, foi tomar banho quente, quando fez muito frio. E quando ele saiu da minha cozinha e entra para a minha área que está de frente, ele parou. Eu estava ao lado dele, o rosto estava ali. De novo. Eu falei: nós vamos orar, filho, e nós vamos repreender isso, porque isso não vem do Senhor. E eu falei para Deus: Senhor, se isso vem do Senhor, o Senhor vai ter que nos mostrar, mas eu creio que não. Cremos com toda certeza que isso são os demônios. Então, em nome de Jesus Cristo, expulse os demônios daqui. Eles não são bem-vindos nessa casa. O meu neto não pode ficar vendo essas coisas. E eu e minha esposa oramos de madrugada, eu jejuei em prol disso. Ele não está vendo mais isso. Amém. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? A guerra, ela está se intensificando. As nossas crianças, elas são sensíveis a isso. Tem pessoas também que são sensíveis e conseguem, nesse campo sobrenatural. É uma guerra sobrenatural, como o problema do seu marido. Ali é uma guerra espiritual. Só que ele não consegue ver o que está acontecendo para atrapalhar, para que ele possa piorar e morrer. É uma guerra. Só que em alguns casos, as pessoas veem essa guerra. Meu neto, ele viu essa guerra. Ele viu esse conflito. É um conflito que está sendo travado, irmãos. É um conflito que está sendo travado. Eu até falei com o Marcelo que eu fui pregar numa igreja, e quando eu entrei no carro do meu cunhado para ir pregar nessa igreja, ele sentiu um cheiro muito ruim. Você lembra que eu contei isso? Eu contei aqui. E desde aquele período, desde aquele momento, volta e meio eu sinto esse cheiro. Então, toda vez que eu sinto esse cheiro, eu sei que tem coisa errada acontecendo ao meu redor. Porque é uma guerra. O conflito está ficando mais tenso. Vocês não estão percebendo que está ficando mais intenso o conflito? Nós estamos percebendo isso. Dentro e fora da igreja, na nossa família, quando nós abrimos a tenda ali em Marechal Hermes e conversamos com algumas pessoas, com misericórdia. As guerras dentro da família. Então, depois daquele momento que eu tive lá na igreja de Pai Almilópolis, que eu comecei a sentir aquele cheiro, tanto no carro do meu cunhado como na igreja, que quase eu me acidentei ali naquele dia. E existem alguns lugares que, quando eu passo, eu sinto cheiro. E nessa segunda-feira, no dia 25, eu estava olhando algumas contas da minha casa, era 9 horas da manhã, estava em pé assim,
como eu estou aqui, olhando algumas contas de luz, água, eu senti um cheiro. Eu não me liguei no que era. Não veio na minha mente o que era. Eu comecei a me cheirar, que cheiro é isso? E o cheiro foi ficando mais forte, mais intenso. Aí eu percebi o que estava acontecendo. Quando eu percebi o que estava acontecendo, meu coração parecia que ia da boca. Meu coração começou a acelerar sem parar. Eu coloquei a mão no meu peito e está acontecendo alguma coisa. Estou sendo atacado, estou sendo afligido aqui nesse momento. A minha esposa era de manhã, a esposa estava dormindo ainda. Eu saí do meu quintal e eu comecei a clamar e louvar o Senhor. Falei, Senhor, eu sei o que está acontecendo. Eu estou sendo oprimido nesse momento, Senhor. Eles estão querendo fazer alguma coisa comigo. Meu peito está acelerado. Vendo? Estou tendo um ataque que não era um ataque cardíaco. Era alguma coisa me apertando, me sufocando. E eu comecei a repreender em nome de Jesus Cristo. Vendo? Senhor, se o Senhor não for à frente, não adianta. Me ajude em nome de Jesus Cristo. E essa guerra demorou uns 10 minutos, irmãos. É guerra, irmãos. É intensidade. Desde o momento que nós nos colocamos à disposição do Senhor para pregar a verdade, para orientar pessoas, o inimigo não quer. Então, é uma guerra que nós estamos vivendo. Nós temos que ler a Bíblia e colocar em prática. Quando nós estamos pregando aqui no sábado, e as pessoas não prestam atenção, estão sendo acomodadas, está tendo um ataque nesse momento. Porque o inimigo sabe a mensagem que vai ser traga aqui para a igreja. É uma guerra. Deus ele permitiu sentir a guerra? Sim, Deus ele permitiu. Quando a irmã White teve aquela visão, não me comparando com a irmã White, longe disso, mas quando a irmã White teve a visão dos 5 livros, né? Livro Grande Conflito, de Reclamações, aquele pacote completo, ela entra no trem, e quem estava ouvindo aquela visão ali, ouvindo porque ela contou para o seu marido, Satanás estava lá dentro. E quando ela chega no local lá, vai visitar uma família, ele entra ali para fazer o que a irmã White? Matá-la. Para que ela não pudesse contar. Ela ficou enferma. O ataque foi tão intenso que ela ficou enferma. Ela fazia uma página, descansava não sei quantos dias para escrever de novo. É uma guerra isso. Essa guerra está sendo intensa. Então, o que eu senti na minha casa, nessa segunda-feira, o ataque que eu tive, eu nunca senti isso. Eu já tive contato com algumas coisas espirituais, assim, mas essa intensidade está acontecendo coisas ali, uma vizinhança que a gente nunca fizemos nada, mas nos odeia. Está sendo um ataque. Então não tem uma madrugada que eu não levante. Não tem uma semana que eu não jejue. Geralmente é de segunda a sexta-feira jejuando. Porque eu sei o que está acontecendo. E isso não me priva de pregar o Evangelho. Pelo contrário. Falei, Senhor, já que tem essa necessidade, eu vou me preparar ainda mais, porque eu vou pregar o Evangelho ainda mais. Amém. Buscar mais o Senhor e pregar o Evangelho. Então, por isso que eu desejo que Jesus volte logo. As coisas que estão acontecendo, eu sei para onde correr, quando as coisas ficam difíceis e duras, e quem eu vou clamar? Mas as pessoas aí fora. E muitas das vezes, irmãos, os irmãos aqui dentro estão sofrendo opressão e não estão buscando como se deve buscar. Satanás está irado. Virou-se um dragão contra a mulher e foi fazer peleja com os restantes da sua descendência, que são os remanescentes. O inimigo está irado. E nós temos que nos preparar, buscar, orar uns pelos outros. Como igreja, nós temos que fazer dessa igreja uma casa de oração, orando um pelos outros. E a gente vai avançar em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu acho sempre positivo contar essas histórias para que os irmãos possam entender a seriedade. Isso não me assusta, não me causa medo, nada disso. Mas Deus ele permite para que eu, junto com a minha família, possamos intensificar mais as nossas orações, que é uma guerra, irmãos. Desde o momento que eu cheguei nessa casa, onde estou morando, o lugar é maravilhoso, a casa é ótima, mas a intensidade de guerra. Por quê? Porque nós resolvemos buscar mais a Deus, orarmos mais, trabalharmos mais para Deus. É uma guerra, irmãos. E é uma luta. Mas essa luta nos faz crescer? Faz.
Não faz temer. Não, Senhor, eu estou buscando a tua face, estou me aproximando mais de ti, estou pregando o Evangelho, estou no estudo bíblico, e o Senhor permite que isso aconteça? Não, irmãos. A gente está, nós trazemos no nosso corpo as marcas de quem? De Jesus. Quanto mais ele persegue, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Entendeu? Então a gente tem que avançar. Por isso que as nossas mensagens, a minha mensagem de pregações, não assim como é estudo, mas as pregações de sábado, são mensagens de advertência. Porque muitas das vezes o que está sendo pregado aqui não é preparação para aquilo que vai acontecer lá fora. As coisas que vão acontecer são muito duras, irmãos. Eu estava lendo o Espírito fez essa semana para minha esposa e falei, vem aqui comigo. Ela começou a chorar. Porque haverá um período na história onde Deus vai fazer milhões de crianças dormirem. Está escrito isso. Vai ser um momento fácil para as mães isso? Não adianta as mães orarem, porque Deus está uma profecia que as crianças vão dormir. Porque elas não vão suportar o que está para vir. Então as mães vão clamar dia e noite, mas não vai ter resultado, porque as crianças elas vão morrer. De filhos de pais cristãos. Nós queremos que nossas crianças morram, mas isso vai acontecer. E é para salvar elas. E é para salvar. Mas estamos preparados para entender isso? Ou vamos entender que Deus está sendo injusto? Irmãos, nós precisamos buscar mais o Senhor intensamente. Assim seja, irmão. Jesus. Nós estamos num barco e o casco rachou. Mas as advertências de você pegar um bote não está sendo falado. Então muitas das vezes as pessoas vêm aqui e não trazem advertência nenhuma. E as pessoas saem daqui da mesma forma que entrou. Vivendo o mesmo sábado que vivem, a mesma semana que vivem, nada. E a obra fica parada. Que Deus nos desperte. Amém. Tudo isso que aconteceu nesse pouco período lá em casa, mostra uma guerra que eu estou vivendo. E mostra que eu tenho que orar ainda mais, e buscar ainda mais, e falar ainda mais a face do Senhor. Falando um pouquinho agora, né? Do livro Cuidado com as Falsificações. O tema de hoje é muito interessante. Vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Quem pode ler para nós? Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, Deus nos escolheu para que possamos ser o quê? Santos e irrepreensíveis. Irrepreensível. O que é irrepreensível? Uma pessoa que não sofre repreensão é uma pessoa que está andando no caminho reto. Sim ou não? Se nós trabalhamos numa empresa, ter ali um funcionário que nunca foi repreendido pelo patrão, é porque eles fazem a coisa certa. Então nós temos que ser santo, que é separado, e irrepreensível, andar de forma reta. Deus nos chamou antes da fundação do mundo. É isso que o Senhor deseja. Hoje em dia as pessoas estão pregando que muitas das vezes as pessoas estão falando do zelo. Zelo se tornou uma coisa hoje meio assim, arcaica. Não, isso é excesso de zelo. Já viu isso? Excesso de zelo. Irmãos, se compararmos hoje a igreja atual com a igreja primitiva, nós teríamos vergonha. Ou então nós iríamos acusar aqueles lá o quê? De fanáticos. Fanáticos. Esses verdadeiros cristãos da igreja primitiva são fanáticos. Esses aí agora, que são reformadores, também são fanáticos. Pioneiros também são fanáticos. Irmãos, nós vivemos um período que Deus ele deseja que você e eu possamos nos santificar. Irmão White, ela contempla o final dos tempos, a pregação do Evangelho, ela fala, viu um povo a resplandecer, ela não fala, viu os adventistas, não. Ela fala, viu um povo a resplandecer de uma santa consagração. Consagração já é algo intenso, mas é uma santa consagração. E nós temos que buscar essa santa consagração, irmãos. Eu estava falando com a minha esposa que eu estou aprendendo, junto com a minha esposa, com o meu filho, né? Através de tudo isso, a lutar com Deus em oração.
aprender a lutar com Deus. Os pioneiros adventistas sabiam disso, né? Eles sabiam do significado. Eu sei, uma vez eu falei essa oração. Senhor, me ensina a lutar com o Senhor em oração. A gente às vezes pede coisas que a gente não sabe, né? Mas Deus, Ele quer isso, né? Deus, Ele quer homens e mulheres audaciosos, corajosos, que saiam do campo do conforto e vai para a luta, vai para a batalha, vai avançar. Você se lembra do pedido de Caleb? Se nós estivéssemos ali, eu falaria assim, Caleb, você está louco, você está maluco, você tem vamos dizer assim, o primeiro é escolher aonde, a primacia de escolher aonde você quer habitar junto com a sua família, e você me pede Hebrom. Não tem sentido. Você está com 80 anos, Hebrom está cheio de gigante, e você me pede Hebrom? Talvez se nós estivéssemos ali, falaria para Caleb, não, eu estou com 80 anos, mas continuo com vigor, e eu aceito qualquer desafio, se eu estou na frente, a vitória será certa. Irmãos, Deus, Ele deseja isso de cada um de nós. Não tenha medo dos desafios que Deus coloca na sua vida, na sua frente. Ele vai à frente, vai lhe dar poder para que você possa vencer. Se Deus é por nós, ninguém será contra. Então nós podemos ver que Deus nos chamou nesse período para que possamos viver uma vida santa, mas pretensões de santidade. Pretensões não é santidade, é a pessoa pretendendo ser o quê? Santa. Ninguém que pretende ser santo é realmente santo. Aqueles que estão registrados como santos no livro do céu não se apercebem desse fato e são os últimos a proclamar a própria bondade. Nenhum dos profetas, apóstolos, jamais professou santidade, nem mesmo Daniel, Paulo ou João. O justo não faz esse tipo de reivindicação. São humildes. Eu sou a pessoa. O colega meu estava me contando uma história. Isso aconteceu na igreja. Qual a igreja? Da sua CAP. Na igreja da sua CAP. Onde uma pessoa ficou possessa. Isso tem um tempo, não foi agora. Uma pessoa ficou possessa. Chamaram lá um líder, não era um pastor, era um líder da igreja, um ancião. Chamaram lá um ancião. E neste momento que o ancião chega, o endemoniado ele fala assim: esse não, esse aí não. E neste momento, o ancião se encheu. Era uma jogada do demônio, irmãos, para que ele pudesse se encher. E ele se encheu. Qual foi o resultado? O inimigo ali naquele momento ele estava tomando posse de uma pessoa, trabalhou ali com aquela pessoa e encheu ele de orgulho. Esse não. E ele se encheu como se fosse alguma coisa. Nada somos nós, irmãos. Nada. E ali foi uma luta. Depois o líder percebeu que foi enganado pelo demônio. Santidade, pretensão de santidade, nós não somos nada. A Bíblia fala que nós somos o quê? Pó e cinza. A nossa justiça é um trapo de imundícia. Ninguém pode bater no peito e sair dizendo que é alguma coisa, ou dizendo que tem poder, ou dizendo que é melhor do que os outros. Não, humildade. Você não viu Daniel falando isso? Você viu Daniel falando isso? Você não viu Paulo falando isso? Você não viu João falando isso? Nós sabemos que abaixo de Cristo Jesus, humanamente falando, Paulo foi o homem mais usado na Bíblia para levar o Evangelho. E ele falava que era o maior de todos os pecadores. Simplicidade. Então temos que ter muito cuidado quando a pessoa tem pretensão. E aqui diz: quando mais se aproximam de Cristo, mais lamentam suas imperfeições em comparação com Ele. Abra suas Bíblias comigo, lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Se alguém achar, pode ler para nós, por favor. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Então disse eu:
ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Então, quando Isaías, ele contempla ali o Senhor no seu trono, serafins ali voando, e com duas asas ali, fechando os olhos, e com duas asas tampando os seus pés, ai de mim, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu sou indigno, eu não sou digno. Naquele momento, Isaías, o profeta Isaías, ele entende o quão ele é pecador, o quão ele é indigno. E aqui diz: quanto mais se aproximam de Cristo, mais lamentam suas imperfeições em comparação com ele, pois sua consciência se torna mais sensível e percebem melhor o pecado, assim como Deus o percebe. Essas pessoas desenvolvem uma visão aguçada de Deus e do grande plano da salvação. Seu coração se torna mais humilde à medida que fica evidente sua dignidade, e seu objetivo é viver de modo a honrar o privilégio de serem contados como membros da família celestial, filhos e filhos do Rei Eterno. Amém. Amém? Que coisa poderosa, né? Quanto mais próximo do Senhor, mais humilde, mais simples. Quer ver uma pessoa? Mais pecador, né? Oi? Ele se acha mais pecador. Mais indigno. Quer ver uma pessoa que está com o Espírito Santo? Ela é mais humilde, ela é mais simples. Quanto mais próximo de Jesus Cristo, quanto mais intimidade e comunhão tiver com o Senhor, mais simples, mais humilde. Quanto mais afastado, mais arrogante, mais prepotente. Pode dizer que é cristão, pode dizer que guarda o sábado, pode dizer que vem à igreja, pode dizer que está digno. Irmãos, é pelos frutos que se conhece. Está ligado realmente na videira, vai produzir frutos que a videira produz. E qual é o fruto que Jesus produz? Está lá, Gálatas 5:22. Então aqui fala claramente, à medida que fica evidente sua dignidade, seu objetivo é viver de modo a honrar o privilégio de serem contados como membros da família celestial. Se tornamos humildes, simples, humilde, pompas e honra, né? Foi isso que chamou a atenção de Martinho Lutero, as pompas e honras do papado. Quando ele viu ali as pompas e honra, os papas entravam na cidade e contempla ali um quadro onde Jesus Cristo estava entrando em Jerusalém, montado num burrinho, falou: tem uma coisa errada? Calma aí, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, entra ali em cima de um burrinho, e aqui o clero, os papos, os seres humanos, os pecadores, os mortais, entrando toda essa pompa e honra. Eu vi uma coroa deles, Alex. Olha, tem na internet. É ouro com pérolas. Irmão, simplicidade. Simplicidade. Olha, deixa eu perguntar uma coisa. Oi. É isso de você reconhecer que você, cada vez que você se chega a Jesus, você reconhece que você está. Alguma coisa você está errando. Sim. Porque conforme você vai reconhecendo a Escritura, você vai vendo que tem alguma coisa que você faz que não está de acordo Sim. com o que diz a palavra. Verdade. Não é que você seja um pecador, cheio de pecado, Não. mas você sempre vai descobrir o Sim, erro. sempre você vai reconhecer, por exemplo, o seu modelo é quem? Cristo. Deus, ele fala, né? Chegar à altura, né, do Senhor. Mas você nunca vai chegar. Então você está sempre o quê? Crescendo. Então você olha para as Escrituras, contempla ali Jesus Cristo, você fala: Senhor, me ajuda a crescer a cada dia, a ser mais simples e humilde. Porque o nosso modelo é Cristo Jesus. Jesus Cristo, quando veio aqui à terra, irmãos, a gente tem que entender que quem estava ali, andando ali, era o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e do mar, da fonte das águas. É o dono da vida. Ele estava ali com os seres humanos. É algo indescritível. Colocando seus santos. João, ele foi bem claro: Senhor, eu não sou digno nem de amarrar tuas sandálias, nem de chegar próximo aos teus pés. E o Senhor me pede para que eu te batize. E nós temos que entender isso.
Quanto mais próximo nós estivermos de Cristo Jesus, mais humildes sim que nós somos, porque nós reconhecemos o quão pecadores nós somos e não merecemos nada. Mas Deus, pela sua infinita bondade, através dos méritos de Cristo Jesus, nos concede a sua graça. Amém, Senhor. Amém. Os que amam a lei de Deus não conseguem se harmonizar em termos de adoração ou espírito com os resolutos transgressores da lei. Hoje em dia, irmãos, tem aqueles culto coach, vários pregadores, mas irmãos, não adianta a pessoa falar muito bem, trazer uma mensagem poderosa, se não amam a lei de Deus. Se eles não amam a lei de Deus, o que acontece? Deus ele não ouve os seus clamores. Provérbio 28:9. Leia para nós aí, para que possamos entender. Isso é sério. Provérbio 28:9 diz o quê? 28:9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então assim, está desviando de ouvir, está chegando até a pessoa, mas a pessoa não quer ouvir, líderes não querem ouvir, até a sua oração é abominável, porque a lei é o caráter do Senhor. Aqueles que ficam tomados de amargura ou malícia, sempre que as claras verdades da Bíblia são ensinadas. Nós temos um detector que claramente distingue entre o falso e o verdadeiro. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alma. Nunca. Livro de Eventos Finais, no finalzinho lá, a mamãe ela comenta que esses oradores, pastores, que enganaram as pessoas, e as pessoas vão perceber que foi tarde demais, que a porta da graça se fechou, elas foram enganadas, eles vão ser mortos, vão ser lixados, porque eles acreditaram em suas falácias, tiveram contato com a verdade. Você acha, irmãos, que esses grandes homens aí, eles não têm contato, claro, com a Bíblia, mas com o Espírito de profecia? Você acha que o Senhor Malafaia não tem Espírito de profecia? A irmã dele é até adventista. Você acha que Valdomiro não sabe? R.S. Soares não sabe? Esses oradores de renome não sabem? Eles leem, mas, irmãos, não querem saber do seu conforto. Porque quando eles começarem a pregar a verdade da lei, da palavra, Hoje mesmo o R.R. Soares falou que toda a palavra de Deus é verdadeira. Ele falou hoje. então assim, ele mesmo está se contradizendo, ou se condenando, mas toda a palavra é verdadeira. Você não pode, como as tábuas dos 10 mandamentos, ali tem uma tábua de pedra, outra tábua de pedra. Eu até falei para a irmã ontem, se você me der uma ponteira e uma marretinha e fala assim, apaga ali o quarto mandamento, vai naquela tábua de pedra e apaga. Quando a senhora começar a quebrar, irmão Luciene, o que vai acontecer com a tábua? Quebra-se todo, arrebenta tudo, esfarela tudo, não tem como apagar aquilo. Por isso que Tiago falou, quem tira o mandamento, quebra toda a lei. E eles sabem disso. Nós temos o detector que claramente distingue entre o falso e o verdadeiro. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, eles nunca verão a alfa, não vão ver a alfa. Alex, as pessoas estão tão cegas, porque a Bíblia fala que Deus não muda, que não há sombra e nem variação de mudança. É verdade, meu amigo. Como é que pode? Tipo assim. Eu acredito, Marcelo, verdadeiramente, que o inimigo, como a senhora White fala, que ele se tornaria o governante das igrejas, das denominações do cristianismo, e ele está à frente para enganar muitas pessoas. Você pode falar de tudo na igreja, só não pode falar da lei. E a lei é o caráter do Senhor. E para nós também que conhecemos o quanto a lei é importante, de ver, claro, que nós vamos ser cobrados, às vezes, muito mais do que lá fora, porque nós somos conhecedores da verdade também. Em que vós posso confiar? Necessitamos estarem ancorados em quem? Em Cristo, arraigado e fundado na fé. Satanás
opera mediante quem? Agentes. Irmãos, o inimigo tem os seus agentes. 2 Pedro, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver lá o que está escrito lá? Satanás tem os seus agentes. E os agentes deles, não estão só lá fora. Os agentes do inimigo estão onde? Estão dentro também. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como surgirão falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Então, o que vai ter entre nós? Falsos mestres. Qual é a função do mestre? Introduzir heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Olha aí. A função do mestre é ensinar. Sim ou não? Sim. Mas esses mestres, eles vão ensinar coisas que não estão baseadas na palavra de Deus. É por isso que é importante a leitura da Bíblia Sagrada, irmão. Porque vão surgir falsos ensinadores. Não, mas essa pessoa tem credibilidade. Não, irmãos. Apóstolo Paulo fala, por mais que viesse até um anjo do céu, trazendo outras coisas diferentes do que está registrado, é nada, irmão. Tem que estar registrado na palavra. Então não venha com. Você pode ver que hoje, infelizmente, no nosso meio, estão surgindo cada colocação, né? E tentam empurrar a goela abaixo. E quando você se levanta e fala, peraí, isso não está escrito na Bíblia, eles tentam justificar aqui e lá que está escrito. Isso é mentira. Aí você é mal visto ou bem visto? Você é mal visto. Que você não pode falar. Que falar aqui é lei. Não. Se o que é igreja, estou dizendo igreja, eu estou dizendo Bíblia, lei de profecia. Estou dizendo igreja. Se o que a igreja fala é lei, ponto, acabou, então nós tornamos a igreja católica. Sim ou não? Não. Sim. A lei e o testemunho é a Bíblia Sagrada. Não é o que alguns homens que falam que representam a igreja. Não. Se eles falam que representam a igreja, tem que estar baseado onde? Na Bíblia. Se não tiver, não interessa. Então estão trazendo orientações, estão trazendo argumentos, estão trazendo coisas para as igrejas e falam que isso tem aprovação onde? Da Bíblia. É mentira. Eu não vou abrir o leque aqui, mas tem muita coisa que está acontecendo que eu discordo, que não tem base. Surgiram agora, depois de 120 anos, 130 anos. Por que estão colocando isso agora? Porque as coisas são mais modernas. Eu vejo, Alex, que a igreja infelizmente quer copiar o mundo em muitas coisas. Né? Vendo? É verdade. A gente vê que coisas que estão no mundo, que está em evidência, a igreja quer abraçar isso. Então, irmãos, está acontecendo muitas coisas. Santa Ceia sendo administrada por mulheres. Qual é a base disso? Não existe sacerdotisa. As mulheres têm os seus lugares, os homens também têm. Cada um na sua função. Mas a igreja agora trouxe isso. Onde administram Santa Ceia, administra. Na nossa igreja. Da onde tiraram isso? Quem introduziu isso? Satanás opera mediante agentes. Mas você não pode ir contra a igreja. Não estou indo contra a igreja. Eu estou indo contra as suas atitudes. A igreja sou eu. A porta do inferno vai prevalecer contra Alex. Porque a salvação é individual. E uma vez eu salvo individualmente, eu vou tentar salvar através do Espírito Santo pessoas. Mas esses argumentos são diabólicos. Não tem base na Bíblia. Aí eu vou contra esse falso sistema. Porque isso não representa a igreja. Satanás opera milagre, opera mediante sobre a gente. Escolhe aqueles que não têm estado a beber da água viva. Escolhe aqueles que não têm estado a beber das águas vivas. Tem conhecimento, mas não colocam na prática. Cuja mente está sedenta de novidades e coisas estranhas. Coisas estranhas estão se levantando em nosso meio. E ninguém está falando nada. Pastores não falam nada. A liderança não fala nada. Estão sendo aplaudidos.
coisas estranhas, não estão lendo o que está escrito no espírito de profecia, porque muitas das vezes se diz como arcaico. Está bem claro aqui, cuja mente está sedenta de novidades e coisas estranhas. Como o irmão Marcos falou, as coisas que aconteceram em Indiana vão acontecer nesse período, as coisas estranhas serão exaltadas. E que estão sempre prontos a beber de qualquer fonte que se apresente. Eu não vou beber de qualquer fonte que me apresente. Você não pode beber de qualquer fonte que se apresente. Lute! Alex, eu fico, tipo assim, como rebaixar a nossa profetisa, né? Sim! Porque escritor qualquer um é. Agora é escritor. Escritor, qualquer um de nós pode ser, vai lá e escreve um livro, uma profetisa, é alguém que recebeu algo de Deus, e aí você tira esse status, se coloca... Escritor, olha só. Como falaram com um amigo meu, que falei no carro, não, você vai passar um treinamento, mas você não vai dizer, quando bater nesse assunto, essas pessoas que estão vindo pelo novo tempo, você não vai dizer que ela é uma profetisa, só fala que é escritora. Ele falou, opa. Isso é coisa estranha, Alex, porque Está acontecendo. Olha, falaram assim, se você não quiser ser ancião, a igreja de Pedro vai fechar, deixa fechar. Fecha não. Deixa fechar. Se Deus quiser, vai fechar. Se não quiser, não vai. a obra é dele. Fogo A estranho. obra é dele. A obra Não dele. é minha. Nós não podemos trazer fogo estranho. Os filhos de Arão trouxeram fogo estranho. Você acha que Deus não estava observando o que eles estavam fazendo? Existe um limite. Os filhos de Eli trouxeram fogo estranho. Você acha que Deus não estava observando o que estavam fazendo? Tem um limite. Deus advertiu ele. Estão trazendo fogo estranho. Deus está vendo quem está trazendo fogo estranho. Você acha que Deus não vai chamar a reformidade? E não vai ter oração que vai mudar, irmãos, quando as coisas começarem a acontecer. Porque essa casa aqui é do Senhor, foi Ele que comprou com o sangue dele. Essa igreja aqui é de Deus. A gente não pode fazer o que nós queremos, não. Então, assim, de novidades e coisas estranhas que estão sempre prontos a beber de qualquer fonte que se apresente. A fonte que nós temos que beber é Cristo. Ele fala, eu sou a fonte da água da vida. É Cristo Jesus. Nós temos que estar baseados na palavra do Senhor. Ouve Sião, voz dizendo, eis que o Cristo está aqui, ou eis que está ali. Não. Devemos crer, porém, temos inequívocas evidências da voz do pastor verdadeiro. Ele está nos chamando a segui-lo. Ele diz, tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João 10. Conduz suas ovelhas em humilde e obediência à lei de Deus, mas nunca as anima na transgressão desta lei. Irmãos, como o Marcelo falou aqui na oração, os nossos olhos eles têm que estar bem afinados e apurados. O bom pastor, ele conduz as ovelhas a um pasto verde. Você já viu um pastor falando assim? Eu vou conduzir minhas ovelhas a qualquer tipo de pasto, elas vão se vir lá. Entre elas resolvem elas mesmas ali e seguir. Você já viu isso acontecer? Eu posso dizer isso? O bom pastor ele vai guiar as ovelhas para o pasto. O bom pastor lhe dá a vida pelas ovelhas. Uma vez foi feita uma pergunta com uma pessoa. Ela falou assim, eu não acredito em pastor quase mais nenhum. Mas por quê? Ele falou, você tem o seu coração na sua igreja, não tem? Tenho. O seu pastor lhe dá a vida por você? E a pessoa ficou assim, não é bem assim, o teu pastor dá a vida por você. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se Jesus deu, os pastores têm que dar também. A maioria não dá. Isso eu não acredito. Na verdade, é verdade mesmo, irmãos. O bom pastor lhe dá a vida pelas ovelhas. Davi não era um bom pastor? Ele não dava a vida pelas ovelhas? Ele foi chamado para ser o rei de Israel. Nenhum outro rei se levantou igual ele se levantou? Não teve.
Mesmo diante de todos os erros que ele cometeu, não teve nenhum rei igual a Davi. O bom pastor dá isso. O bom pastor pode as ovelhas. O bom pastor é presente. Poderia ter abrir um leque. O bom pastor, ele é diferente. Nós estamos precisando de bons pastores, amigos, amáveis, que conheçam as suas ovelhas. Porque há lobos devoradores. E muitas das vezes os pastores estão assim, meio perdidos, sem saber o que fazer. Recebe uma orientação aqui, mas entende que essa orientação aqui é errada e tem que fazer o que é certo, mas não faz o que é certo, porque está preso ao sistema. Misericórdia! E eu fico vendo tudo isso. Teve um pastor, um vídeo que eu vi recentemente, né? Ele falou algumas verdades do sábado, ele é de uma outra denominação. Sim. E aí ele falou que ele não via para a igreja adventista porque ele tinha que ficar preso. E ele não, ele queria continuar falando o que ele bem entendesse. E a gente vê que quem foge disso é perseguido. Foge daquilo que eles entendem como trivial, não. Você é livre. Você tem que falar de verdade baseada na Bíblia. Ah, mas não é bem assim. Irmãos, estão querendo reinterpretar o espírito de profecia. Essa vida para o campo é uma dessas. Reinterpretar mensagens que não se pregam. Você não pode mais pregar. Se você começar a pregar vida no campo, olha, estão pregando vida no campo aqui, tira essa pessoa, exclui. Tá, agora sim. Você não pode pregar mais isso. Isso é alarmismo. Uma vida mais natural. Não é alarmismo. Então muitas coisas estão acontecendo. A voz do deserto, estamos terminando já. É a voz de alguém que nem é a voz de alguém que nem respeita nem obedece à santa, justa e boa lei de Deus. Muitos têm grandes pretensões à santidade e gabam-se das maravilhas que operam curando os doentes quando não consideram essa grande norma de justiça, mas pelo poder que não são essas curas efetuadas, mas pelo poder de quem são efetuadas essas curas. Quem efetua essas curas aqui? O inimigo das almas. Arde-se os olhos de ambas partes, aberta a sua transgressão da lei, tomam a sua posição, filhos, humildes e obedientes, prontos a obedecer a todas as reivindicações de Deus. Ninguém precisa ser enganado. A lei de Deus é tão sagrada como o seu trono. Por ela será julgado todo homem que vem ao mundo. Não há outra norma pela qual provar o caráter. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Ora, será o caso resolvido segundo a palavra de Deus? Ou aonde há as pretensões humanas de receber crédito? Cristo diz: pelos seus frutos os conhecereis. Conhecer é pelos seus frutos. Irmãos, nós estamos vivendo um Líbia. Ontem fizeram uma pergunta. Irmão Alex, você acredita que tudo isso vai acontecer em nosso período? Vai. E é daqui a pouco. Não vai demorar muito. Muitos vão ser pegos de surpresa. Você pega de surpresa, irmãos. Não é uma coisa boa, eis o noivo. Viu? As 10 virgens, alguém gritou, né? Eis o noivo! E as 10 levantaram assim. Meu irmão, e os anos de 2027, completa 6 mil anos aproximados. E a gente sabe que 7 mil vai ser no céu. Então, irmãos, é coisa para poucos anos. Não é uma data. Mas é poucos anos. Mas tem 2 datas específicas. Muitos estudiosos adventistas que estão saindo ali do solo naquele quadrado, muitos pastores estão estudando sobre isso, não estão marcando data, mas existem 2 datas muito importantes, não é marcar data, é o ano 2007 e ano 2031. O relógio de uma nova era, de um novo tempo, uma nova ordem mundial, ela encerra em 2027. Todo mundo sabe disso. Isso aconteceu mês passado. Satanás sem pressa. Você não sabe, ele não sabe o dia que ele derrubou Adão.
E ele sabe que são só 6.000 anos. O sétimo é o céu. O irmão falou, Alex, é como sal, você querendo ou não, ele te alcança. Ele te alcança. E a mesma coisa. Vai chegar. Vai chegar e... Por isso, irmãos, olhem e prestem atenção em como começou essa década 2020. Diferente de todas as outras. Essa década está diferente de todas as outras. Então vamos nos preparar em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Terminamos aqui o capítulo número 7. Quarta-feira que vem, não sei se eu estou aqui. Acho que passou. Aí, nós vamos para o capítulo número 8 já, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. De tudo que foi falado aqui, a suma é temer a Deus e dar glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo através dessas lutas, dos testemunhos que eu contei aqui, dessas questões que aconteceram na minha casa, no mês passado, e nesse mês também comigo, nós estamos avançando, Pai. Amém. É o Senhor que tem nos dado força para que possamos crescer. Sim, Esses problemas não nos interrompem de crescer, pelo contrário, nós estamos buscando ainda mais a tua face, Senhor. Porque desde o momento que o inimigo se levanta, é sinal que está sendo incomodado, Senhor. E é o Senhor que nos dá a vitória, Pai. Porque quando a sua palavra diz, não temas porque eu sou contigo, nós não temos que ter nada não, Senhor. Porque o Senhor é conosco. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Não temos que ficar assombrado não, porque o Senhor é nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nos sustenta com as suas poderosas mãos. Obrigado. Obrigado, Pai. Tome em tuas mãos, Pai, cada vida aqui. Cada luta que cada um está tendo aqui, Senhor. Nos dê a tua vitória em nome de Jesus Cristo. E que possamos, nesse período aí que estamos vivendo de tranquilidade, aparentemente, que possamos nos preparar ainda mais. Nos leve agora para a nossa casa, na companhia dos seus santos santos, possamos dessa que pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Tenham todos uma ótima noite na companhia de Jesus. Amém, Senhor.